E a gente vai seguir aqui com mais entrevistas, porque a gente vai falar agora sobre crimes digitais, sobre cibersegurança, na verdade, né? E aí incluindo os crimes digitais. Vamos falar, quem já está na linha conosco é o Marcelo Lau, ele que é especialista em cibersegurança. A gente vai falar cibersegurança, tá? Então, o Juliano Fonseca aqui me corrigindo. Criminosos têm transformado vítimas de sequestro em laranjas para fazer transferências de Pix. Isso de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos os ouvintes da CBN. Bom, Marcelo, primeiro queria perguntar se esse fenômeno é novo, né? De acordo com a reportagem que está publicada na Folha, os criminosos estão utilizando dados de vítimas de sequestro, né, para abrir contas em bancos digitais que depois são usadas para receber via Pix o dinheiro de outras pessoas que são alvos do mesmo tipo de crime. E aí, com isso, a vítima acaba se tornando, sem saber, uma espécie de laranja dos criminosos, um alerta da Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo. Então, queria começar te perguntando se isso é novo, se isso é um fenômeno que está ocorrendo mais recentemente, ou a gente é que só está tendo conhecimento agora, mas para vocês que já acompanham esses casos, já está ocorrendo há um tempo. Bom, Marcela, devemos levar em consideração que com o surgimento do Pix, também começaram a surgir correspondentemente golpes, né? Então, claro, isso é relativamente novo se nós dermos aí em conta que o Pix não faz tanto tempo que realmente ele foi iniciado e hoje é um dos meios de pagamento mais utilizados pela população, queira-se bem ou não. E muitos utilizam de fato como chave de Pix, números telefônicos, CPF, quando são empresas CNPJ. Só que infelizmente, Marcelo, o que tem acontecido? Infelizmente, vítimas realmente têm surgido por aí de diversas maneiras. Então, golpes ocorrem por conta de pessoas que se fazem passar por outros indivíduos tentando solicitar um pagamento, outros que dão aquela conversa do tipo, olha, eu fiz um Pix pré-datado, fiz com um erro aí, eu depositei para a pessoa errada e não era você o beneficiário. Você pode me restituir algo que nem foi pago para você? Então, o Pix tem sido, infelizmente, um objeto frequente de golpes. E aí eu falo que existe uma coisa bem interessante, Marcelo. Quando nós pagamos boleto, fraude em boleto ainda existe. Por que acontece fraude em boleto? Porque você não verifica quem você pagou. E o Pix é algo muito similar. Quando você pega uma chave de Pix e não confirma para quem você está pagando, você pode estar depositando o valor financeiro para um criminoso sem você saber. E aí, então, no momento de confirmar ali a transferência, né, sempre aparece ali, quer seja o CPF, enfim, tem os asteriscos, né, não aparece completo, mas aparece os dígitos finais. Você pode perguntar para a pessoa qual é o CPF dela para fazer a conferência desses dados. Tem também o nome da pessoa, né? Então, esse alerta que é importante confirmar no final a transação, né? Alguma informação sobre a agência e conta também, porque normalmente aparece essa informação. Então, eu diria que confirmar esses dados antes de efetivar um pagamento por Pix é sempre de bom tom. É claro que hoje também existe um outro perigo, Marcelo. As pessoas estão evitando levar telefones celulares desbloqueados aí pela rua, seja usando no seu veículo, como por exemplo o seu aplicativo de preferência para fazer navegação, ou até mesmo ao falar ao celular, porque os criminosos estão pegando esses telefones desbloqueados e estão fazendo aí o inferno, né? Inclusive acessando dados de vítima, resetando contas. Isso tem ocorrido, infelizmente, com uma grande frequência em grandes cidades. Tem alguns relatos a respeito disso mesmo, de pessoas que foram furtadas ali, né? Às vezes nem perceberam, já muito rapidamente o celular foi levado. E aí o celular estava desbloqueado, tinha ali os aplicativos do banco. E aí eu vi alguns comentários a respeito, em relatos, né? Sobre esse tipo de crime, das pessoas dizendo o seguinte, mas como que a gente vai... Uma maneira da gente se proteger é apagando os aplicativos do banco, das contas de banco. Agora, se é para fazer isso, como que a gente vai fazer isso? Se precisa muitas vezes acessar ter o token ali para acessar, enfim. Quais seriam as maneiras da gente se proteger? Boa pergunta. Primeiro ponto, para quem quer utilizar um telefone de uma maneira segura, tem antivírus. Vírus hoje podem infectar telefones, podem coletar os seus dados, incluindo as suas próprias senhas. Segundo grande ponto, tem pessoas que estão utilizando mais de um telefone celular. Um para levar para a rua, para seus aplicativos normais, e outro para ficar em seu domicílio ou algum local mais seguro, para que este possa ser destinado para a finalidade de transações financeiras. Aí muitas pessoas até perguntam,
Adivinhar a minha senha do banco. Recomendação importante: nunca defina uma senha de fácil dedução, nem tampouco sequências numéricas e nem tampouco datas de nascimento ou qualquer outros números que podem ser facilmente deduzidos pelos criminosos, já que muitos dos nossos dados, infelizmente, já vazaram em diversos vazamentos que, inclusive, já foram anunciados pela mídia. Então, não utilize parte de números de documento, nem tampouco número de placa de carro e nem tampouco números telefônicos para a composição da sua senha. Marcelo, e aí eu queria pegar o gancho disso que você comentou e te perguntar também a respeito daqueles aplicativos que podem salvar mais facilmente a senha, né? Eu tenho um Hum. aplicativo desse, precisei baixar por questões, enfim, profissionais, e aí precisei baixar um desses aplicativos. E aí toda vez que eu vou utilizar aplicativo do banco ou outros aplicativos, ou mesmo site que eu preciso inserir uma senha, vem ali um aviso. Você quer que a gente salve essa senha? Aí se você clica em sim, já fica ali registrado. Também seria um perigo, então, manter esses aplicativos no celular que já registram automaticamente? Porque se alguém pegar o celular bloqueado, não vai nem precisar digitar, né? Bom, vamos imaginar que no caso da Apple, você tem realmente as chaves, um armazenamento de chaves, que vai precisar da chave do seu iCloud para poder acessar essas tais senhas. No caso de navegadores, no caso de uma conta em Android, você normalmente tem uma conta relacionada ao Google para guardar essas senhas. E aí, Marcela, vai aquele grande perigo. A sua segurança será tão forte quanto a senha que você adota para proteger a sua conta no iCloud ou a conta do Google. Se a sua senha for de fácil dedução, infelizmente as suas senhas também vão para o espaço. Ou as mesmas Recome- senhas para tudo, né? Tem muita gente que ainda usa. Ah, Nossa! é. Ixi! Não, e detalhe, né? Tem gente que define senha, aí vamos imaginar, Marcelo, você trabalha na CBN, imagina, senha CBN @2022, não é boa ideia. Então, pessoal, se vocês definem senhas ruins, inclusive para o seu correio eletrônico, e definem as senhas todas iguais para todos os ambientes, é certo que se o criminoso descobrir uma, isso cai que nem um castelo de cartas. Ele irá descobrir, claro, as senhas importantes para as suas transações financeiras. Agora, dá pra gente falar também a respeito. A gente estava falando de celulares desbloqueados, né? Agora, mesmo que o celular esteja bloqueado, tem algumas maneiras de, por exemplo, a pessoa desbloquear, deduzindo a senha, pode ser, né? Mas aqueles códigos que a gente faz com o dedo, né? Faz aquele bloqueio. Isso Sim. eu já ouvi dizer também que tem gente que observa pela sombra que você deixou ali na tela do seu celular. Tem isso também? Tem outras maneiras de desbloquear, mesmo que ele esteja bloqueado? Bom, vamos imaginar. Primeiro, esses desenhinhos que as pessoas usam para desbloquear telefone. Às vezes utilizam letras do nome, né? Então, por exemplo, Marcelo ou Marcelo, né? Nós somos Charás. Tem gente que É. coloca o M, por exemplo, para desbloquear. Não é uma boa ideia. Sem contar que os nossos dedos sujos de gorduras babados vão ficar aí impregnados na tela. Se você der uma passadinha, olhar um pouco contra a luz, vai ver o desenho de uma letra ou algum símbolo. Então, eu diria que não é uma boa ideia você colocar uma senha dessas sem que você limpe a tela do celular a posteriori para realmente desfazer dessa marca. Outro ponto importante, Marcelo, aquela questão da biometria. Ah, se eu coloquei o meu dedo, a biometria me deixa mais seguro? Vírgula, né? Eu até brinco que existe o golpe manguaça, né? É o golpe etílico, que você dá muita cachaça para alguém. Se você permitir que alguém desbloqueie usando um dos seus 10 dedos, aquele seu telefone já ficou inseguro. Então nós temos que tomar cuidado porque a segurança, ela pode ter aí várias formas de ser robustecida, mas não se engane, essas formas elas poderão ser seguras desde que você tome alguns cuidados. Ó, tem uma pergunta aqui que chega pelo nosso Twitter, do Serginho Yariwaki, sempre acompanhando aqui a nossa programação. Ele pergunta: e o golpe do cartão que faz pagamento na máquina por aproximação? O que está acontecendo e Ah! como se prevenir? Pergunta de milhões. É verdade, porque a ABECS, a Associação Brasileira de Cartões de Crédito, liberou, já faz algum tempo, pagamentos de até R$ 200 sem você precisar da senha. E é um cartão de aproximação. Então, se você, por exemplo, usa o seu cartão por aí e fica na sua carteira, se alguém se aproxima de você com uma maquininha, facilmente ele pode te levar R$ 200. Minha recomendação: compre alguma carteira que te proteja contra esse sinal que nós chamamos de NFC, Near Field Communication, que é a tecnologia utilizada para pagamento por aproximação. Então, faça isso ou, caso você também prefira, você pode definir limites em alguns bancos para que os pagamentos não sejam feitos inadequadamente. Aí, Marcelo, até diria que antigamente, quando alguém roçava em você em algum local público, como um ônibus, um metrô, era assédio sexual. Hoje não, é furto qualificado.
Tem ambos, né? Porque tem ali essa questão do celular do cartão ter essa questão da aproximação. E quais Exato. seriam aí, pra gente encerrar, quais seriam os principais golpes hoje em dia nessa seara dos crimes digitais? Não podemos esquecer que ainda continuam clonando o WhatsApp. O WhatsApp, Instagram, entre outros. Então, minha recomendação, acho que final, para realmente vocês ficarem mais seguros, defina um duplo fator de autenticação. Coloque uma senha adicional no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, ou seja, nas redes sociais que permitirem fazer isso. Isso inclui as contas da Google, as contas do iCloud, no caso da Apple, tudo que você puder fazer. Mas tome cuidado. Muitas dessas senhas são resetadas através de SMS e hoje tem surgido um golpe chamado SIM swap. O criminoso habilita um outro cartão de telefônico usando seu número telefônico, indo numa loja de alguma operadora e caso a sua senha resetada venha a ser enviada por SMS, só a senha ou o código enviado por SMS não te protege. Por isso que é tão importante você definir esse segundo fator de autenticação que não seja simplesmente um código enviado por SMS. Tá certo, aí várias dicas pra gente se proteger, então. Obrigada, Marcelo Lau, especialista em cibersegurança, conversando conosco, agora que são 8h15. Muito boa noite, Marcelo. Obrigada por nos ouvir, por estar com a gente aqui no Show da Notícia. Obrigado, Marcela. Ótima noite para todos os ouvintes.